nossa entrevista do BPM Girls. A gente vai conversar um pouquinho aí, trocar algumas ideias. Muito feliz que tu aceitou participar dessa entrevista e acho que vai ser uma troca bem legal. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, Raíssa. Agradeço super pelo convite. Acho que é sempre bom a gente poder contribuir com profissionais da área para conhecer gente nova, né? Trocar experiência é sempre bom para o aprendizado das duas partes. Acho que para mim também, que estou falando aqui, vai ser um revisitar, né, esse conteúdo, assim, fazer uma recapitulação de história, de vida, e acho que espero que isso inspire, né, mais pessoas, mais mulheres, principalmente, aí na carreira do BPM. Ai, com certeza. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Então, para a gente começar, também me apresentando um pouquinho, eu sou a Raíssa, eu sou consultora em processos na DECA, também trabalho como autônoma na área de gestão. Eu venho da área de comunicação, eu sou formada em relações públicas, o que é um pouquinho diferente, eu acho, do pessoal que está no meio. E eu tenho uma pós-graduação em qualidade de gestão e engenharia de processos, e venho aí alguns anos me dedicando nessa área, estudando, trabalhando, para seguir no BPM, que é uma área que eu gosto muito. E me conta um pouquinho da tua trajetória aí, desse início de carreira, o que tu faz hoje. Então, Raíssa, eu acho que colocaram duas pessoas bem diferentes, assim, diversas de origem para falar. Que bom que foi você, não vou me sentir tão estranha. Eu Ai, que legal. Me chamo Suelen e a minha graduação de origem é arquivologia. Então, vou falar de novo para o pessoal não pensar que é outra coisa. Não trabalho com dinossauros nem nada disso, né? Arquivologia é uma ciência, né, ligada à ciência da informação, que trata específico sobre a gestão documental, mas essa foi a origem. Então, depois, né, na minha carreira, depois fiz mestrado em ciência da informação, fui fazendo formações complementares, né, na área de processos, e isso que me deu essa bagagem para eu estar onde eu estou hoje. Mas também a minha origem veio não planejada, digamos assim, né? Não tem um Uhum. link direto, mas que me ajudou bastante a olhar para processos, olhar para o fluxo da informação. Acho que é bem bacana isso. E contando um pouquinho da tua trajetória aí até a posição, o cargo que tu está hoje, né? Como é que foi esse início? Como é que foi a tua trajetória para encontrar a área de BPM, para se encontrar com isso? O que fez brilhar teu olho para trabalhar na área, né? Então, se puder contextualizar um pouquinho. Então, o meu primeiro contato, assim, se eu for olhar lá para o primeiro contato, né, falar de trajetória, o meu primeiro contato foi durante a graduação. Então, na arquivologia, a gente vê bastante sobre o fluxo da informação, o fluxo da produção documental. Para a gente entender isso, né, a questão de para que um documento existe, qual que é a função dele, por quanto tempo que eu vou armazenar ele, a gente olha muito para o processo. O processo acaba sendo a base de fato, e foi dali que eu comecei opa, a arquivologia ela tem várias vertentes, né? Tem uma mais histórica, uma mais de conservação, uma mais pública, uma mais para políticas públicas, né? E uma mais voltada para a tecnologia, e foi nessa que eu me abracei, mais para esse viés tecnológico. Sempre gostei muito de sistemas, desenvolvimento de sistemas, análise de requisitos. E aí, durante a graduação, então, o primeiro contato foi na graduação, em algumas disciplinas da parte da administração, onde a gente viu, né, entendeu sobre processos, fluxos, estrutura organizacional, aquele introdutório. O Uhum. segundo momento que eu tive esse contato foi no meio da graduação. Eu decidi, junto com uma sócia, abrir uma empresa. Ai, que legal. Então, a gente aprendeu o processo na marra. Foi uma empresa na marra, literalmente. Foi uma empresa, uma consultoria que a gente abriu, voltada para a gestão documental, mas também que a gente teve bastante contato com o processo para dar subsídio, né, de Uhum. procedimentos para as áreas, para pensar em como essa gestão ia se sustentar, né, no negócio. Então, e não só por conta do trabalho em si, da consultoria, mas para a existência de uma empresa, né? Tem vários processos Uhum. internos de capacitação, enfim, desde o financeiro até planejamento, funcionamento de uma empresa, de uma consultoria. A gente aprendeu e teve, como é que o povo fala? Flores como é que é? Os louros e as dores, né? Teve Ah, tudo sim. isso, mas foi uma experiência Altos e baixos, né? Sempre. altos e baixos, exato, exato.
Então, foram 5 anos nessa consultoria, lidando com gestão documental e com essa visão, assim, um contato ainda não tão profundo, específico na parte de processos, foi mais a partir de 2017, quando eu fiz uma formação daí específica em BPM na época, numa empresa, né, na empresa que eu trabalho hoje, no setor de energia. Ali eu comecei a fazer, eu fiz essa formação inicial e a partir dali, dentro dessa empresa, começou a ser constituído um escritório de processos, que não tinha até então. Legal. Aham. Então, eu participei dessa equipe, né, que discutiu, que participou da criação do escritório. Foram mais pessoas envolvidas. Na época, até tentaram fazer uma estrutura descentralizada. Então, tinha uma ponta na TI, uma ponta na parte de estratégia e uma ponta nessa coordenação que eu estou à frente hoje. E acabou que não deu muito certo descentralizado, o povo ficou muito solto, e aí sim consolidaram no escritório de processos. E aí, seguindo, né, nessa carreira até onde eu estou hoje, hoje eu estou liderando não só o escritório, né, a coordenação que eu estou à frente é de gestão da informação e processos de negócio. Então, ela tem uma linha diversificada de atuação, mas o escritório está dentro dessa coordenação. O escritório hoje conta com 3 pessoas específicas, né? A equipe da parte de gestão da informação tem mais 2 pessoas e mais uma equipe terceirizada. Então, foi um caminho longo. A gente para pensar, né? Ai, não, foi aqui, rápido, é mágica. A mágica não acontece. E a Não. pessoa ter essa noção que é uma construção, né? É uma construção. Para além de formação, eu acho que para a parte de processos é bacana ter essa visão de negócio, essa experiência, assim, esse Que contexto aprendizado, né? empresarial. Exato, esse contexto empresarial, o contexto das instituições de funcionamento conta, né? Conta e soma quando você vai trabalhar com processo. E muito legal de ouvir também que começou a tua própria consultoria e já começou a pensar em processos, né? Porque às vezes quem está começando o seu próprio negócio nem sempre pensa nisso, né? Então, muito legal que vocês tiveram esse olhar desde o do início. E aproveitando também teu gancho aí do escritório de processos, pode nos contar um pouquinho mais sobre o teu dia a dia no escritório, como é que é essa parte, como é que funciona para ti, tuas atividades? Sim, o escritório, o que que eu posso, assim, se eu fosse descrever em poucas palavras, né, eu vou dizer que é uma loucura boa Justo. e que de tédio a pessoa nunca vai ter no escritório de processos. Né? Então, como que é a dinâmica do escritório hoje? O escritório, ele atua por projeto. Então, a gente tem 2 frentes. O escritório tem, digamos assim, 2 objetivos principais, que é fomentar a cultura de gestão por processos. Então, essa cultura não é uma coisa ainda incorporada, ela não está 100% internalizada pelas pessoas e pela liderança em si. Então, a gente tem uma frente de capacitações internas, de promover esse conteúdo, né, dentro das equipes, dentro das outras áreas institucionais, e eu adoro particularmente. E tem a frente de projetos específico, que a gente tem um fórum de processos, basicamente, assim, vou contar em linhas bem gerais, né? A gente tem um fórum de processos, que é quem delega, né? Que é quem elege quais as frentes de trabalho a gente vai ter num determinado ciclo. E a gente atua, esses projetos, eles são bem diversificados, a gente tem de mais transversais, complexos, a demandas bem simples, como de mapeamento. Então, a gente coloca ali numa balança para eleger quais a nossa equipe vai, de fato, absorver, qual estratégia a gente vai adotar para atender essa demanda. E aí, falando dos projetos, a gente tem a aplicação, assim, o método que a gente usa é bem PPM mesmo, soma-se, né, a práticas do Lean, soma práticas de Design Thinking, vai incorporando todas essas outras bagagens, assim, né, para fazer um projeto acontecer. E a gente atua desde projeto, então, específico de mapeamento, né, quando um gestor, uma área, quer dar visibilidade para os seus processos, enquanto ela não tem clareza do que está acontecendo ali. A gente também vai para a parte de análise, quando a pessoa quer um diagnóstico um pouco mais profundo para tomar uma decisão. Então, a gente faz não só o mapeamento, mas a análise daquele processo, levantamento de informação, avaliação de capacidade produtiva, mergulho um pouquinho mais. E também projetos que vão até o to be, que vão até o redesenho do processo de fato. Então, projetos em que a gente vai trabalhar com mudanças internas, mudanças
organizacionais, implantação de sistemas, implantação de mudanças. Então, normalmente são montadas equipes multidisciplinares, então o escritório não trabalha sozinho. É importante o pessoal que trabalha, né, o que vai e pretende trabalhar com o processo, ter essa noção. A gente não trabalha sozinho, né? Sim, A gente certeza. trabalha muito com as pessoas e depende das áreas, né, dos profissionais para conseguir trazer esse conhecimento. Eu vejo muito a nossa postura como um facilitador, um mediador ali do método para conseguir tirar essa poeira, tirar essa coisa que fica na frente para Aham. ver a luz no fim do túnel, né? Então, a gente trabalha sempre com equipes multidisciplinares que são alocadas daí por projeto, e aí o tempo do projeto varia. A gente tem projetos menores, de 1 mês, 2 meses, até projetos de 6 meses, dependendo da complexidade dos processos que a gente está trabalhando ali. E interessante também ouvir que o departamento de vocês, o escritório de processo, tem essas duas visões da cultura e também da gestão dos processos em si. E com certeza isso ajuda no desenvolvimento e no crescimento também da área na empresa, eu imagino. Sim, sim, ajuda bastante. A gente fez uma mudança recente para a área de governança da empresa, né, um reposicionamento interno, e isso Uhum. veio a somar bastante assim para a questão da forma como a gente atua, para ter mais, digamos assim, liberdade e frente, né, dentro de uma estrutura organizacional para trazer proposições, trazer sugestões, ter Uhum. uma visão mais idônea, né, mais fria, não vinculado a uma diretoria Uhum. específica. Eu acredito que o posicionamento do escritório de processos dentro de uma instituição também vai trazer isso, né? O como aquele vai influenciar de como aquele escritório vai atuar internamente. É importante o pessoal pensar sobre isso. Onde ele está alocado dentro da estrutura organizacional? Sim, sim, perfeito. E até, tu comentou que agora tu está numa posição de liderança, né, do escritório de processos. Nos conta um pouquinho como tu chegou nesse cargo, qual foi a tua trajetória, o que que foi te ajudando a chegar nesse lugar que tu está hoje. Essa transição ela foi muito fluida, assim. Eu acho que pelo fato da coordenação ter esses dois assuntos, né? Não só o escritório de processos em si, mas também a parte de gestão da informação, eu acredito que a minha formação ajudou muito nisso. Então, eu vim atuando como analista de informação na época, né? De gestão da informação na época. E depois existem também os cargos de analista de processos dentro da empresa, e em determinado momento, um pouco ali no final meio, né, a pandemia foi um período que a gente não consegue definir muito bem o começo e o fim. Mas naquele Sim. período, a atual coordenadora, né, a coordenadora anterior, ela estava num processo de transição profissional. Ela acabou saindo por conta do PDV, foi organizar a aposentadoria dela. E aí surgiu, então, foi liberada essa cadeira. Ela via como perfil, foi avaliado, né, o perfil. Na minha visão, deu super certo. Assim, foi um momento difícil, né, de você acreditar no seu potencial, de fato, né, sim, né, tô apta para ficar à frente ali. Mas foi uma transição muito bacana, me traz, assim, trabalhar com pessoas, para além de processos, trabalhar com pessoas é uma coisa que me brilha os olhos, que me soma, que me completa. Eu sou muito conectada, assim, não conectada não só virtualmente, né, mas conectada a pessoas. Conectada a pessoas, e isso faz diferença quando tu encontra uma coisa que tu gosta realmente, porque dá trabalho, né? Lidar com pessoas, fazer gestão de pessoas dá trabalho, mas se você gosta, se você tem essa intenção, você, né, se capacita, né, se desenvolve para isso, não tem erro. É uma dedicação constante, um aprendizado constante também, né? E lidar com Sim. pessoas tem isso, eu acho, né? Tem que ir conhecendo e agregando conhecimento para te ajudar nessa jornada. E durante a tua trajetória, também até o cargo que tu está hoje, como mulher, tu sentiu alguma dificuldade? Como é que foi essa trajetória? Tu tem algum ponto em relação a isso? Se eu falar que eu não tive dificuldade, eu vou estar mentindo, né? Porque eu acho que a minha primeira dificuldade foi comigo mesma. Eu não sei se foi especificamente comigo, mas eu acho que algumas mulheres tendem a isso, né? Foi lidar com alguns viés, algumas crenças minhas. Então, não me considerar capaz de, né? Não me considerar boa o suficiente,
não acreditar que eu vou dar conta, né? Não só da parte técnica, mas dessa parte de gestão de pessoas, por ser nova. Então, será que essa pessoa, a questão da idade também me influenciou? Hoje eu lidero pessoas que estão há mais tempo na empresa do que eu, Uhum. então toda essa carga individual, mas eu acho que de certa forma as mulheres pesam isso na balança talvez mais que homens, né? De olhar e não se achar suficiente frente aos desafios que aparecem. Então, inicialmente, a dificuldade foi essa, de lidar aí com as minhas crenças, e Uhum. meio que pós-superado, assim, ou aprendido a lidar com isso, eu tive bastante incentivo, bastante apoio da liderança, né, hoje, né, do contexto em que eu estou inserida para fazer essa transição. E o que eu lido hoje é mais no dia a dia. Então, em posicionamentos, durante algumas reuniões, quando a gente precisa, enquanto mulher, né, se posicionar para não ser vista como, né, a mulher, o cara quando se posiciona é porque o cara é bom, né, a pessoa tá ali. Mas aí quando a mulher se posiciona, ela é cri-cri, ela é chata, ela é difícil, né? Então, em alguns momentos, assim, eu acho que algumas barreiras ainda precisam ser trabalhadas de forma geral, né, culturalmente falando, para que a gente flua melhor enquanto mulher na liderança. Eu não tenho tantas barreiras no contexto onde eu tô, mas tem algumas assim que eu acho que ainda valem, né? O pessoal tá atento, e principalmente as mulheres em si, tá atenta para se preparar para lidar com isso, porque às vezes a gente espera muito uma mudança de fora, né? Uma mudança que o outro perceba, que o outro mude. E é muito mais demorado esse caminho. Então, quando a gente se prepara, a gente se desenvolve, a gente começa a aprender a lidar com tudo isso, a gente sai melhor. Ah, perfeito. E a gente não tem muito controle sobre o outro, né? Então, se a gente consegue ir crescendo e tendo alguns aprendizados e conseguindo se posicionar, com certeza aí, não digo que vai facilitar o caminho, mas vai ajudando ao longo do tempo. E como tu vê a participação de mulheres hoje na área de BPM? Tu consegue ver aí, por exemplo, no teu departamento, no escritório de processos, na tua empresa, como é que tá a participação de mulheres em BPM? Eu também, nesse ponto, estou fora da curva, né? Hoje a equipe toda é feminina. Eu vejo uma Ah, coisa presença boa. feminina muito, eu vejo uma presença feminina muito forte, assim, na parte específica de BPM, né? Participo de alguns fóruns de conversa, acompanho, né, alguns grupos, e tem bastante mulher presente. Eu acho que essa questão da mulher na liderança em BPM não é ainda tão forte, né? A gente vê bastante mulheres compondo equipes, mas eu acho que na liderança como um todo tem um ponto a melhorar nesse sentido. Mas felizmente, no contexto onde eu tô, a equipe toda feminina, e o pessoal fala como é que tu consegue trabalhar? A gente trabalha e dá super bem, não tem muita treta, né? Todo mundo, a gente tem uma relação de bastante tempo, então é uma equipe bem madura. E eu acho que mulher também tem uma facilidade na questão da comunicação, né? Quando a gente tem alguma coisa, a gente senta, a gente conversa, a gente não fica, né? Eu tendo a crer que é mais fácil lidar com alguns conflitos entre mulheres do que talvez assim um perfil muito diferente, né? Nada contra homens, obviamente, mas o jeito de a gente lidar com as coisas, eu acho que tem fluído muito bem. E aí eu acho que tem uma grande oportunidade, então, para as mulheres aí que pensam, né, numa migração de carreira, não olhar para essa origem, né? Tu falou, tu veio da comunicação, ou vim da Uhum. arquivologia. Eu acho que é bem diverso. Se você está pensando numa migração de carreira e gosta, né? Gosta de parar para pensar sobre melhoria, foi picado pelo bichinho. A gente fala que existe um bichinho chamado bichinho da indignação. E ele pica a pessoa. O bichinho da indignação, quando pega o Cristo, não tem o que fazer. Então, se você é aquela pessoa que está sempre buscando Uhum. melhoria, que gosta de pensar em um cenário em que as coisas deem certo, se você, né, tem essas características já, ela facilita a tua inserção nesse mundo dos processos, né? Uhum. Acho que Ah, é um canal para a mulherada aí que está pensando em migrar, ficar atenta, porque tem vaga. E sobre a liderança feminina, eu acho que cada vez mais tem sido incentivado, né? A uhum. cargos, né? Empresas que têm trabalhado com o incentivo para ter, né, lideranças femininas. Então, é uma questão da gente daí se capacitar para estar pronta quando a oportunidade aparecer. Com certeza. E até
a gente pensa como a gente pode ampliar essa participação das mulheres na área de BPM, né? Então, tu tem alguma sugestão, tu vê alguma forma que isso pode ser ampliado? Específico, assim, confesso que não refleti muito sobre esse ponto, mas eu acho que é fundamental o pessoal, né, as mulheres, elas estarem capacitadas, isso é um ponto que qualquer pessoa precisa Uhum, estar, né, não só mulher, mas todo mundo está capacitado é uma. Ter uma visão, se eu fosse eleger, assim, 3 pontos, né, buscar capacitação, né, para encorpar esse currículo, uhum, ampliar a sua ter uma visão sistêmica sobre as coisas, sabe? Eu vejo hoje muitas pessoas tendo uma visão, vou resolver esse problema aqui. E quando a gente trabalha com processo, a gente vê que às vezes o problema não está nesse pedacinho aqui, né? Às vezes está antes, às vezes está depois. Então, ter essa visão sistêmica, começar a questionar mais as coisas para fazer boas perguntas, entender o contexto, é importante, né, para a mulherada aí estar atenta nisso. Então, exercitar isso, é um exercício, né? Você trabalhar com a visão sistêmica é um exercício. uhum. E também a questão relacional. Então, lidar com o processo, trabalhar nessa área é uma questão muito relacional, de comunicação, de escuta, de entender o problema do outro, de não supor o problema do outro, né, de fato estar aberta para escutar e também a criticar o que vem, para daí sim você construir a partir disso, né? O exercício da escuta é muito isso, do diálogo, perdão, é muito isso. Você vem com uma proposição, escuta o que o outro tem para dizer, né? O cliente, principalmente, ele tem para dizer, as pessoas que participam, que executam, o que é esperado, o que os sponsors, né, a liderança tem, é Uhum. esperado também. Olhar para o mercado, fazer benchmarking, entender como um negócio funciona fora da sua bolha, para daí sim retornar e pensar em melhorias. Então, acho que se eu fosse dar essa dica, trabalhar esses 3 pilares é um bom caminho para a mulherada começar a se inserir mais nessa frente, assim. E provavelmente existem aí muitas mulheres, né, que têm um pouquinho dessa visão ou já estão um pouco mais condicionadas a ver dessa forma, dos processos ponto a ponto, de serem mais críticas. Então é legal também que aos poucos elas vão entendendo um pouco mais sobre BPM e talvez vão se identificando com a área e entendendo que independentemente de qual a origem ali que elas vêm de graduação ou o que for, elas podem sim ter esse olhar de processo e trabalhar nisso também, né? Eu vejo um pouquinho dessa forma. E quem te inspira profissionalmente? Tu consegue aí nos contar alguém que te vem à mente nesse momento? Ai, vem uma tripa que me vem à mente, assim, eu acho que tem muita gente que me influenciou e me inspira nessa jornada. E para mim, assim, começar e não falar dos meus professores, seria muito cruel, porque os meus professores me incentivaram muito, e eu acho que professor tem um pouco desse dom ali, né. Durante a graduação, quando foi, né, o momento em que eu abri a empresa junto com a minha sócia na Uhum, época, a gente foi muito incentivado pelas professoras, né, pelo grupo ali legal. que tinha de professores. Então, buscar, reconhecer também quem está ali te dando conhecimento, quem vai te escutar quando tu tem um problema, quando tu tem. Acho que nesse período de formação em que a gente está, os professores eles têm o conhecimento, eles têm a vontade, eles só querem que tu tome a iniciativa e vá, e voe, né? Então, meus professores sempre me inspiraram muito, assim, principalmente durante a graduação, foi um período muito bacana. Depois eu fui aprendendo com várias experiências, assim, colegas de negócio, lideranças, que foram me ajudando a me moldar, a me construir nesse caminho, tanto do que fazer quanto do que não fazer também. Sim. A gente aprende o que fazer e o que não fazer. E se eu fosse citar, assim, um exemplo específico, eu citaria os meus pais, porque na minha base isso foi muito forte, eles são uma baita de uma inspiração, tanto meu pai quanto minha mãe. Criaram 4 filhos no Rio de Janeiro, sozinhos, então longe de família, e dar conta de 4 crianças sozinho não é fácil. E todo mundo seguiu assim super bem, tá todo mundo bem hoje, sabe, encaminhado, Coisa boa. sem grandes problemas, com um orçamento curto. Então eu tenho memórias assim de quando pequena, minha mãe dividindo atividades. Então, se eu for parar para pensar em processo, lá eu já estava, né? Olha, um vai lavar, Inserida. o outro vai secar, o outro vai guardar. Enquanto está guardando, você recolhe o lixo. Tipo,
era sempre tudo muito bem dividido, assim. Eles sempre me incentivaram a ver o meu potencial, assim, sabe? A, a ver para além de onde eu estava vendo naquele momento. E quando a gente tem paz, assim, com certeza fica, né? Fica e te Uhum. ajuda a se permitir também fazer movimentos na tua vida, se desafiar, buscar condições melhores para a tua vida, enfim. Com certeza eles são uma inspiração para mim. Aí, inspirador ouvir quem são as suas inspirações também. Achei muito legal ouvir aí teu depoimento sobre isso. E também nos conta se tu tem algum material, algum conteúdo que tu indicaria para quem está começando na área de BPM, quem quer se aprofundar, quem também já está na área, que pode conhecer mais sobre o assunto, o que tu indica para gente? Eu separei livros, porque, Ah, né, coisa boa. tava no meu roteiro livros, eu falei, vou trazer livro para a galera, mas de forma geral, né, bebo entre aspas, Uhum, bastante do Lean. O Lean traz bastante aprendizados, o Instituto Lean traz bastante conteúdo interessante para quem trabalha com processo. A visão Lean, assim, tem total aderência, pensar em melhoria, pensar em desperdício. Eles trazem muita coisa bacana. O canal da Deca, que é maravilhoso, sou suspeita aqui em falar, o povo, né? eu também. Mas a Deca traz muito conteúdo interessante, atualizado, em pílulas, assim, sabe? Eu acho que é bacana porque não vem um trator de uma vez só que passa em cima de Uhum. ti. Então, ela traz conteúdos pontuais, mas super ricos, assim, na temática. E o que eu trouxe de livro foi um livro mais técnico, que é Quatro Tipos de Problema. Esse Hum, livro aqui, ele vai falar, ele ajuda, né, para quem está trabalhando com processos, às vezes, assim, a dimensionar o problema que você tá, que a pessoa, né, que a área, o que você identifica dentro de um processo, para conseguir uhum. priorizar. Eu acho que às vezes é difícil, né, quando a gente está fazendo um mapeamento, um diagnóstico em si, a gente identifica vários tipos de problema. E aí, quando você traz isso para uma liderança, né, tá, por onde priorizar? E aí aí vem e te botam essa pergunta, né? E, né, a pessoa de processo assim, como assim? Eu tenho que priorizar? Os problemas são teus, né? Mas esse livro traz bastante insight de como identificar, insight não, ele traz de fato um método, né? De como identificar os problemas, ele categoriza em 4 tipos, e como você também direcionar eles. Cada tipo de problema tem uma forma diferente de abordagem, de investimento de tempo, recurso. Então, para quem está trabalhando, é muito bacana, super recomendo. Tem Perfeito. um outro, não tão técnico, mas esse aqui é o meu xodozinho. Ah, Comunicação não sim. violenta. Esse aqui é maravilhoso. É, ele fala, né, são técnicas para aprimorar o relacionamento pessoal, profissional. Apesar do tema ser, né, o nome ser comunicação, ele não fala só da parte do que você traz, mas fala muito sobre escuta. E para quem trabalha com processo, isso é muito importante, porque você conseguir captar a real necessidade que o outro tem com aquela situação, durante um mapeamento de processo, durante uma análise, enfim. Ajuda bastante nos inícios de projeto, quando a gente precisa capturar o escopo, definir todo aquele início, com a comunicação não, com as técnicas da comunicação não violenta, tu consegue capturar isso de um jeito mais fluido e faz bem para o trabalho e para a vida, assim, tá, gente? Eu melhorei muito o meu relacionamento com família, enfim, depois que comecei a aplicar um pouco mais consciente as técnicas de comunicação não violenta. Então, a gente pode deixar as coisas um pouco mais leves. E um específico para liderança é esse aqui, Aprendendo a Liderar e Liderando para Aprender. Esse aqui é específico da Kate, o nome da autora é Kate Anderson. Ele também é do Instituto Lean. E ele é muito bacana porque, específico para liderança, ela foi uma pessoa que acompanhou o pai lá da Toyota, né? O Uhum. Yoshi. Eu sempre. Yoshino, o nome dele. E ela traz, assim, a experiência de ter acompanhado ele durante um tempo, né? Ali na carreira dele. E ela traz muito insight sobre liderança, sobre aprendizado. E aí ela faz muito essa base, assim, que o líder, ele também aprende muito. Ele não está ali só para ensinar, digamos assim. Uhum. E ela traz na estrutura 7 lições. Posso até dar um spoiler aqui para o pessoal pensar em Ah, investir. claro. Aham. E ela traz num viés assim de história. Então é bacana porque, apesar de ter uma parte técnica, ele não é só técnico.
e traz muita história, muita história. Então é gostoso de ler, sabe? É Uhum, tranquilo de ler. uhum. Sobre a liderança, ela aponta, né, 8 lições. Então tem a lição 1: comunique o propósito todo dia e de todas as formas. Eu acho que para a liderança isso é bem importante, comunicar o propósito das coisas, né? 2: crie condições para as pessoas terem sucesso e assuma a responsabilidade quando os erros ocorrerem. Então, fala muito também sobre a liderança, ela é um canal, a liderança sem equipe não é ninguém, né? Ela não executa Uhum. coisas de fato, assim. Então, ser esse canal para conseguir fazer as pessoas, né, a equipe também se sentir reconhecida e também assumir a responsabilidade quando a coisa não vai tão bem. Também não colocar o povo no tiro, Aham. né? Você tá ali junto com a equipe. A lição 3: faça o máximo possível para ajudar os outros a aprenderem. Então, ela fala muito sobre o processo de aprendizado. 4: vá ver e demonstre que você se importa. A liderança começa no Gemba. E o Gemba é um termo específico Uhum. técnico que o Lean traz para onde as coisas acontecem, né? Seja no chão de fábrica, na linha de produção, ali onde a galera está trabalhando de fato. 5: preocupe-se com o processo de pensar e não apenas com o pensamento em si. E aí ela fala sobre a construção do processo de pensar, que tem os vieses, que tem as condições, tem várias coisas que influenciam o processo de pensar. 6: aprenda o que não fazer enquanto líder, porque às vezes o povo não fala sobre o que não fazer também. 7: seja curioso, continue aprendendo sempre, faça perguntas. Então, para trabalhar muito essa questão do você tá ali, mas não é você o cara que sabe de tudo, assim, né? Se colocar Uhum. nessa posição de fazedor de perguntas, de questionador, numa posição humilde, né, frente à liderança. E Sim, 8: perfeito. defina o tom da cultura que você quer. Então, claro que a cultura ela é composta por várias pessoas que estão ali contribuindo, mas ela é incentivada. E ela é incentivada pela liderança. Então, eu super indico, gente, muito bacana, vale o investimento. Aprendi bastante, ainda tenho muito que aprender. Ai, coisa boa. Já deu um gostinho pro pessoal aí deixar curioso para ler o livro também. Suelen, mais algum conteúdo? Trouxe aí, mostrou exemplos de livros que eu achei muito legal, muito bacana para quem está nos ouvindo, nos assistindo aí, ter algumas referências. Mais algum conteúdo que tu lembra e gostaria de compartilhar conosco? Tem mais um específico que é mais a título de curiosidade, assim. Tem uma Uhum. série muito boa chamada Ruptura. Se eu não me engano, é da Apple TV ou da Prime. Agora é um canal de Uhum. stream que agora eu não lembro exatamente qual. Mas ele trouxe para mim muitas reflexões sobre o trabalho. Então, para a galera aí, né, tem a ideia da série é as pessoas quando vão para o trabalho, elas meio que desligam uma chavezinha e elas são uma pessoa no trabalho. Então, é como se elas tivessem uma vida no trabalho enquanto elas estão ali, e quando elas saem do Uhum. trabalho, é uma tecnologia que é aplicada, né, meio futurística, assim, né? Aham. Uma tecnologia aplicada, um chip é instalado, e quando ela sai do prédio em que ela trabalha, ela tem uma outra vida, ela é outra pessoa. Então, às vezes, o pessoal fala: nossa, como eu queria, né? Chegar em casa e desligar do trabalho, ou chegar no trabalho e desligar de casa. Uhum. E aí a série mostra as problemáticas envolvidas com isso. Não vou dar muito spoiler, porque é bacana, vale muito a pena ver. E traz essa reflexão assim sobre a nossa relação vida, nós somos um só, mas essa Uhum. relação vida pessoal e vida trabalho, e o como a gente, acho que já dando um pequeno spoiler, o como a gente pode procurar equilibrar isso, né? O segredo é não ir para esse extremo, mas procurar sempre equilibrar isso, porque no final do dia é a gente que bota, é a Suelen pessoa física, é a Suelen líder, é a Suelen um só que vai deitar a cabeça no travesseiro, e é importante Verdade. a gente ter buscar esse equilíbrio assim na vida como um todo, né? Ah, perfeito, muito legal. Suelen, a princípio essas eram as nossos pontos de conversa para hoje. Tem mais alguma coisa que tu gostaria aí de comentar, complementar? Queria dizer que eu estou muito feliz de estar podendo, né, trazer essa mensagem de inspiração aí para quem está começando ou de incentivo para quem já está no mundo dos processos. Uhum. Mencionar que a Deca é uma baita incentivadora e promotora desse conteúdo e que o pessoal não deixe, né, de olhar o material anterior que foi gerado. Tem podcast, tem vídeo, tem pílula, tem tudo que vocês imaginam.
Eu estou fazendo agora uma mentoria com ela, está sendo uma experiência muito bacana, muito bacana. Estou conseguindo aprender muito e trazer, né, pensar de uma forma um pouco mais estruturada para melhorias, para como a gente pode olhar para os nossos processos internos daí do escritório, né, como melhorar isso. Então, só queria agradecer, de verdade, para vocês que estão pensando, né, nessa transição, para vocês que estão pensando na liderança, pensem, olhem com bastante carinho para a questão relacionada à gestão de pessoas, assim, para se você é importante gostar de pessoas, tanto para a liderança quanto para quem não está na liderança, porque quem trabalha com processo lida muito com pessoas. Então, ter esse olhar atento, essa escuta ativa faz bastante diferença. E se você se identificou com esse perfil, se joga. Vamos aproveitar a comunidade BPM que existe aqui no Brasil, vamos fazer troca. Não pense que você está sozinha, né? Eu acho que tem várias formas do povo hoje trocar a tecnologia, a internet está aí para nos ajudar. Então, se você tem desafio, troca. O pessoal da área de processos é sempre muito aberto para trocar experiência, trocar melhoria, trocar sugestão. Não sofra sozinho com os problemas que você tem por aí, né? A rede BPM está por aqui, a gente está super aberto para trocar. Ah, perfeito, muito legal conversar contigo, Suelen, muito legal ouvir suas colocações, tua trajetória aí de vida, super, super inspiradora, eu diria. E então, muito obrigada, a gente agradece. E é isso, então, obrigada, viu? Obrigada. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.